Olá, pessoal. Eu vim apresentar o artigo que foi publicado em parceria com a professora doutora Neide e a professora doutora Cristina, que é intitulado A Estação Ferroviária Vanhandava, Miguel Calmon, o patrimônio ferroviário como extensão viva da memória. Na introdução eu trago no artigo um pouco sobre o que é a memória e como ela está relacionada com a formação da identidade de um indivíduo ou de uma sociedade. E que através dos processos de homogeneização que vem acontecendo atualmente, a gente começa a ter essa perda dos elementos heterogêneos, que são as particularidades de cada pessoa, de cada indivíduo, ou de uma sociedade, ou de um lugar. E esses elementos heterogêneos são os que dão a identidade para a pessoa ou para o lugar. Então, a memória, ela pode ser passada e relatada a partir da história oral, que através dela nós conseguimos coletar os relatos da história e resgatar informações que refletem na formação de um povo, de uma nação e na existência até de patrimônios, como no caso desse artigo do edificado. Então, o recorte espacial desse trabalho, né, desse artigo, vai ser a cidade de Alvanhandava, que fica localizada na região noroeste do estado de São Paulo, e que possui aproximadamente 13 mil habitantes. Então, o intuito principal do trabalho vai ser descobrir se existem patrimônios na cidade de Alvanhandava. Então, né, como objetivos do artigo, né, do trabalho, o principal objetivo é identificar essa existência de patrimônio edificado na cidade de Alvanhandava, que é uma cidade caracterizada como uma cidade de pequeno porte, e analisar o valor dessas construções ou dessa construção para a sociedade, se ela tem ou não um significado, uma importância na identidade dessa sociedade. Analisar também as características físicas, estruturais, técnicas construtivas, elementos arquitetônicos dessa edificação em questão e discutir mecanismos para a preservação e para a ressignificação desse patrimônio edificado. Como metodologia, nós fizemos pesquisas bibliográficas, resgatamos a memória dos moradores da cidade de Avanhandava por meio da história oral, analisamos documentos históricos, publicações em jornais e registros fotográficos também. Também houve a aplicação de um formulário eletrônico e de entrevistas semi-estruturadas com alguns moradores da cidade de Avanhandava. E também, posteriormente, a gente fez uma análise técnica do patrimônio edificado, com uma visita técnica, para fazer esse estudo formal e um diagnóstico da edificação, e também coletar registros fotográficos. Então, quando a gente aborda no nosso artigo, né, o tópico sobre o patrimônio como a extensão viva da memória, nós falamos sobre a memória e como ela está ligada à formação da identidade, porque a memória é tudo aquilo que identifica um lugar ou uma pessoa, e ela não tem somente uma dimensão individual, do indivíduo da pessoa, ela tem uma dimensão coletiva, porque a memória também pode estar associada a uma sociedade e como ela está associada à formação desse lugar, dessa cidade. E quando a gente fala de memória, a gente fala também de patrimônio, porque o patrimônio ele é a materialização e a representação da memória. E quando nós falamos do patrimônio material, é onde a memória está literalmente materializada. Então, a gente pode falar do patrimônio edificado, que também pode ser chamado de monumento. E quando nós falamos especificamente de monumentos industriais, nós estamos falando daqueles monumentos que eles possuem algum valor tecnológico, social, histórico, científico ou arquitetônico, como é o caso das estações ferroviárias, de galpões industriais, tudo que está relacionado a uma época industrial ou a um sistema de meio de transporte. E quando nós abordamos sobre as intervenções que são passíveis sobre o patrimônio, né, no âmbito do patrimônio, nós temos nos apoiado na Carta de Veneza de 1964, que ela estabelece os princípios que dão direções sobre as ações e intervenções que podem ser aplicadas nos patrimônios edificados no âmbito internacional. A Carta de Burra, que é de 1980, ela também apresenta linhas de orientações para a gestão e para a conservação de sítios e edifícios que possuem um significado cultural. Então, ela define os tipos de intervenções que são passíveis sobre o patrimônio edificado e como elas devem ser realizadas. Ou tanto seja quanto a preservação, a conservação, a requalificação, o restauro, todos esses tipos de intervenções passíveis sobre o patrimônio edificado. Então, como uma justificativa principal do porquê preservar, a apropriação efetiva e afetiva é de suma importância para isso, porque ativando o patrimônio,
ou reativando o patrimônio, a gente consegue trazer ele de volta para o uso cotidiano e fazer com que a população enxergue e conheça o valor que ele tem, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Nos resultados e nas discussões do trabalho, né, do artigo, a gente trata sobre a Estação Miguel Calmon, que foi o edifício em questão que a gente conseguiu, através das entrevistas e dos questionários, identificar como sendo um dos principais patrimônios edificados da cidade de Avanhandava. Então, a partir do final do século XIX, do começo do século XX, a ferrovia começou a ganhar força no estado de São Paulo, principalmente na região noroeste do estado de São Paulo, e ela foi de suma importância para o povoamento do oeste paulista. E com a Havaiandava não foi diferente, porque a Havaiandava está nessa região do oeste paulista, então a estação ferroviária noroeste, ela se expandiu de Bauru até a Havaiandava, e instalou ali a segunda sede da Companhia Noroeste. Então, a Havaiandava era a segunda estação mais importante da Companhia Noroeste. E fundou ali, em 1908, a estação ferroviária de Miguel Calmon, onde a Havaiandava ainda não era o município de Havaiandava. Ela foi desativada em 1980 e permaneceu abandonada e degradada até o ano de 2019, quando a prefeitura recebeu uma verba para poder reformar o edifício da estação e transformar na biblioteca municipal da cidade. Essa estação de Miguel Calmon, ela foi de suma importância para o crescimento de Havaiandava, porque como a gente pode ver nessa imagem do canto direito, a partir da linha da estação, Havaiandava passou a ter o seu arruamento feito, né, no formato de quadrículas. Então, ali foi o ponto inicial do povoamento da cidade de Havaiandava. Também nas discussões e como resultado, né, aplicado, a gente teve um questionário que foi aplicado com 136 voluntários da cidade de Havaiandava, e dentre as questões desse formulário, havia uma questão que abordava a existência de valor da estação, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E dentre as 136 respostas, 132 afirmaram sim que a estação possui valor tanto para o voluntário quanto para a cidade, e apenas 4 pessoas falaram que a estação não possui valor algum para a cidade nem para eles. E dentre as entrevistas que a gente fez, palavras-chave e relatos que a gente coletou, nós pudemos perceber que a estação, ela trouxe a economia da cidade, porque ela gerou emprego, então, sucessivamente, ela gerou sustento de várias famílias, ela era um local de lazer, porque havia uma praça em frente à estação, então muitas crianças, muitas famílias iam lá para brincar, para se divertir, era um lugar de encontro. Nós trouxemos a palavra amor, porque muitas pessoas relataram que conheceram seus parceiros de vida ali na estação. Era também, né, claro, um espaço que oferecia o transporte, né, da ferrovia através do trem, e um local de oportunidade, porque muita gente chegava de fora para morar em Havaiandava para trabalhar pela estação, né, pelo trem, ou ia embora de Havaiandava para outras cidades através da estação, então, por isso também esse significado de oportunidade. Então, todos esses significados, esses relatos foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, coletadas a partir da história oral dos moradores da cidade de Havaiandava. Posteriormente, nós elaboramos uma cronologia arquitetônica do edifício da estação, desde 1910, né, que ela foi inaugurada, até os dias atuais, de 2019 e 2020, abordando o uso da edificação naquele momento, seu estado de conservação e o ano, né? Então, desde quando ela era realmente a estação, que ela começou a ser feita em madeira, né, até ela vir a ser feita em alvenaria e ficar degradada e desativada, né, em 1990, até 2019, quando ela passou a ser reformada para abrigar a Biblioteca Municipal de Havaiandava. E também nós fizemos aquele estudo formal e o diagnóstico da estação, onde foi realizado esse estudo para descobrir todas as técnicas construtivas, os materiais, a materialidade, né, os detalhes e elementos arquitetônicos, as tipologias, a estrutura, tudo isso da edificação, porque quando nós falamos de um patrimônio e tem essa ideia de intervir sobre ele, seja fazendo um restauro, uma requalificação, uma conservação, uma preservação, tanto a Carta de Veneza quanto o Manual de Preservação de Edificações Ferroviárias, eles nos ensinam que deve ser feito um estudo formal da edificação para que seja preservado todos os elementos que possuem significação cultural. Então, nós descobrimos através do estudo formal que a edificação ela é feita em tijolo de barro vermelho, nós descobrimos sobre a cobertura dela,
de telhas cerâmicas, de telha de zinco, é, também sobre a estrutura do telhado, que é feito de madeira, tesouras de madeira, as janelas em ferro, do tipo basculante, as portas, que antigamente possuíam uma coloração azul, eram almofadadas, e o piso, que era feito de concreto e de tijoleiras de barro. Então, tudo isso foi feito também baseado em um manual de construções do século XIX e do século XX, e junto com a visita técnica ao edifício da estação. E, por fim, nós também podemos observar que conhecer e explorar a memória é de suma importância para poder identificar esses patrimônios e apresentar eles para a população, porque é somente preservando a memória e os seus espaços de manifestação a gente consegue preservar a identidade de um local, de uma sociedade e dos indivíduos. Então, através da educação patrimonial, nós conseguimos aproximar a sociedade com os seus patrimônios para mostrar o valor deles e como eles estão inseridos na história da sociedade, porque eles são importantes para toda a história da cidade e da população que ali vive. Então, através da apropriação afetiva e efetiva, juntamente com uma ação de conservação, requalificação, preservação e restauro, nós conseguimos preservar o significado cultural da edificação, juntamente com isso, o patrimônio e a memória da população. Então, nós chegamos à conclusão de que a ativação ela pode ser feita através da ressignificação, e só assim a gente vai conseguir manter esse patrimônio vivo na memória das pessoas, vivo fisicamente, no caso dos patrimônios edificados, e só assim a população vai aprender sobre a história dela e passar a dar valor. Então, a educação patrimonial e a ressignificação do patrimônio edificado é de suma importância para preservar a memória e a identidade de uma sociedade. Obrigada.